Garou é um dos personagens mais amados de One Punch Man e também um dos antagonistas mais relevantes da série. Desde a segunda temporada, nós podemos acompanhar o seu desenvolvimento e o início do seu processo de monstrificação. Mas como que ele virou um monstro? Como Garou recebeu poderes cósmicos e ficou tão poderoso assim? Nesse vídeo eu vou te explicar como Garou ficou tão forte e passou de um humano para um monstro e então se tornou um arauto de um deus maligno. Bora pro vídeo. Começando pela sua infância, Garou entrou na sua jornada em busca de poder depois de sofrer bullying quando era criança. Garou era sempre deixado de lado nas brincadeiras e muitas vezes apanhava. Ao mesmo tempo, ele acompanhava um anime de um super-herói, que sempre ganhava dos vilões, não importava o que acontecesse. E ele começou a se questionar de por que as coisas aconteciam desse jeito. Ele percebeu que o mundo era injusto e que as pessoas mais populares iam sempre ganhar simplesmente por elas serem favorecidas pelos outros. E não importa o quanto se esforçassem, os monstros ou os vilões sempre iriam perder, pois eles são a minoria. E eles não são amados pelo público como os heróis são. Ao notar essa injustiça, ele decidiu que ele iria se tornar um mal supremo. E dessa forma, ele iria fazer com que todos no mundo precisassem se unir e parar de discriminar e oprimir uns aos outros, pois todos seriam obrigados a se juntar para tentar sobreviver a ele. A conclusão dele foi que a única coisa que poderia trazer justiça para o mundo seria um mal absoluto. Em busca do poder para poder realizar esse objetivo, ele foi até o dojo do Silver Fang. Ele rapidamente se tornou o melhor aluno do Bang e quando ele achou que não tinha mais nada para aprender lá, ele atacou os outros alunos do dojo, roubou alguns pergaminhos secretos que continham técnicas guardadas e fugiu após recebeu uma surra do Silver Fang. Ele continuou treinando e desenvolvendo suas técnicas até começar sua caçada aos heróis para mostrar que ele era o mal absoluto. Nesse período ele perseguiu e espancou diversos heróis da associação, inclusive tendo derrotado um herói classe S, que foi o Tank Top Master, além de também ter enfrentado outros heróis classe S como Metal Bat, o Genos e o Homem Cão de Guarda, o que já mostra que ainda como um humano, o Garou já era extremamente poderoso. Ele já tinha capacidades físicas sobre-humanas e o domínio do punho esmagador da água corrente do Silver Fang, que é uma técnica que toma conhecimento do fluxo da energia por trás das correntes violentas e correntes de maré e recria isso dentro do próprio corpo. O Garou não só dominou essa técnica, mas conseguiu estender a capacidade dela, desenvolvendo uma habilidade de absorver e copiar outras técnicas, entendendo como funciona o fluxo de energia delas e reproduzindo isso no próprio corpo. O domínio disso dava para ele a capacidade de reproduzir diversos estilos de combate diferentes, e isso gerou bastante para tornar ele equiparado a heróis classe S. Mas enquanto estava machucado, o Garou foi cercado por um grupo de heróis classe A e B e depois teve que enfrentar o Genos, o Silver Fang e o Bomb. Dessa forma ele chegou próximo da morte e começou a ter que superar os seus limites. Sua obsessão em ficar mais forte, de se tornar um monstro e mostrar que ele é o mal absoluto fez com que o Garou começasse um processo de monstrificação. E toda vez que ele era levado ao extremo durante uma luta e quase morria, o seu corpo passava por um enorme estresse e isso foi tornando ele cada vez mais próximo de um monstro. O processo de monstrificação aumentou a força, a velocidade e a resistência do Garou, melhorou seus sentidos e deu para ele uma capacidade de cura, também fazendo com que ele evoluísse muito mais rápido do que antes. Tudo isso permitiu que ele explorasse muito melhor as capacidades de artes marciais que ele tinha antes, sendo capaz de até mesmo partir a centopeia eremita ao meio com um golpe. Além disso, como o processo de monstrificação estava constantemente melhorando suas capacidades físicas, isso também permitiu que o Garou recebesse uma melhora na sua capacidade de cópia, conseguindo dominar e explorar muito melhor suas técnicas do que antes, combinar elas e desenvolver técnicas novas a partir disso. Durante o estágio intermediário da sua monstrificação, o Garou tinha ficado tão poderoso que ele conseguiu enfrentar no corpo a corpo o super-herói Darkshine e enfrentar o Flash Flash e o Esperma Platinado numa luta na velocidade da luz. Então, quando o Garou começou a tentar enfrentar o Saitama, sua raiva e a necessidade de evolução aumentaram ainda mais, amplificando seu processo de monstrificação. No seu estágio final como um monstro convencional, o Garou já tinha um corpo tão desenvolvido que ele conseguia executar todo tipo de arte marcial que existisse na Terra, conseguia criar membros novos como braços extras ou então asas, além de projetar energia. E nesse estado, não só suas técnicas estavam muito mais refinadas por toda a capacidade que seu corpo recebeu, mas ele também estava tão poderoso que simplesmente empurrando o Saitama contra o planeta, ele foi capaz de empurrar uma porção da massa do planeta Terra, levantando o continente do outro lado. Mesmo com tudo isso, ele foi derrotado pelo Saitama e percebeu o quanto aquilo era injusto. Durante uma crise emocional, God se aproxima e tenta se aproveitar de Garou, tornando ele seu arauto. O God até tenta enganar o Garou, se passando pelo Silver Fang, mas o Garou percebe que não é ele, e apesar de ter recusado a proposta, o Garou tocou na mão de God e dessa forma recebeu uma parte do seu poder. E nesse novo estado que o Garou alcançou, ele não só recebeu poderes divinos, mas também ganhou conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças no universo. E como a capacidade de absorção e cópia do Garou funcionava baseando-se na capacidade dele de emular o fluxo de energia de outras técnicas e eventos no seu próprio corpo,
Isso permitiu que o Garou fosse capaz de emular todo tipo de evento no universo, como por exemplo realizando fissões nucleares e disparando explosões de raios gama. Além disso, os poderes divinos e o conhecimento que o Garou recebeu amplificaram suas capacidades em artes marciais, podendo, por exemplo, executar o nível máximo de técnicas chamadas Shakei, que emprestam o poder da natureza imitando o movimento de seres vivos, e dessa forma ele consegue imitar as capacidades físicas de adversários, como por exemplo no seu modo Saitama, onde ele consegue copiar a força do próprio Saitama. Isso acontece por causa do seu conhecimento do fluxo de energia de todas as coisas no universo, misturado com a sua capacidade de emular isso no seu próprio corpo, dessa forma podendo imitar o nível de poder de um adversário, copiando o fluxo de energia dele, além de conseguir copiar todo tipo de poder que tenha um fundamento natural e físico que ele consiga enxergar e compreender, como por exemplo imitando os poderes do Blast. E como o próprio Garou fala pro Saitama, ele absorveu as técnicas de incontáveis estilos, e lutar usando tudo isso em sinergia é o punho dele, ou seja, esse é o estilo de luta dele. E isso torna o Garou Cósmico um adversário extremamente difícil de se enfrentar, porque não só ele é capaz de emular todo tipo de fenômeno que exista de forma natural no universo, mas também ele consegue copiar as habilidades de um oponente, não só imitando seu estilo de luta, mas também desenvolvendo seus poderes. Ele é capaz de se adaptar para fazer com que essas técnicas que ele absorveu evoluam além do nível que ele absorveu, e segundo ele mesmo, seu estilo de luta consiste em usar tudo isso combinado. E seguindo toda essa trajetória de desenvolver suas artes marciais, melhorar elas com um corpo monstruoso e amplificar isso tudo a partir de poderes e conhecimento divino, o Garou se tornou o adversário mais poderoso que o Saitama já enfrentou até agora, sendo o único que conseguiu manter uma luta contra ele no seu modo sério. Se você gosta de One Punch Man e não quer ficar por fora de nenhuma das novidades do que acontece no mangá, já se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer tudo de novo aqui pra você. Clique nos vídeos que eu tô deixando na tela porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.